Então está dizendo que eu posso usar o Death Note o quanto quiser e não vou ser punido? Digamos assim, você vai sentir o medo e a dor que só os humanos que usaram o caderno conhecem. E quando for sua vez de morrer, ele virá para mim para que eu escreva seu nome no meu Death Note. Saiba que nenhum humano que usou o Death Note pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso. Morte. Se tem uma única certeza que todo mundo carrega, é essa. Uma hora ela chega. Aqui no Brasil, a gente vive em média em torno de 80 anos, claro, isso quando nada fora do previsto acontece, um acidente, uma doença, qualquer coisa que interrompa esse caminho natural. E mesmo sendo algo inevitável, a morte continua sendo uma das maiores incógnitas da mente humana. Afinal, qual é o nosso propósito aqui? Será que ele realmente existe? De onde a gente veio e para onde a gente vai? E talvez a pergunta mais inquietante de todas, existe algo após a morte? E é justamente aqui que Death Note entra, porque por mais absurdo que pareça, dentro do universo da obra essa resposta existe, e mais do que isso, a forma como ela é apresentada é simplesmente absurda. Death Note começa com uma premissa extremamente interessante. A gente acompanha Light Yagami, um personagem que, apesar de aparentemente ter uma vida perfeita, vive completamente entediado com o mundo ao seu redor. E isso é importante de entender. Light não era alguém frustrado porque sofria ou passava necessidade, muito pelo contrário. Ele era bonito, extremamente inteligente, popular, tinha uma família estruturada, boas condições financeiras e um futuro praticamente garantido. Mesmo assim, ele ainda se sentia vazio. Sem propósito. Quando Light comenta no início que as notícias são sempre as mesmas, ele não está falando apenas sobre a criminalidade. Isso é o autor falando sobre o próprio funcionamento do mundo. Tudo parece preso em um ciclo. Mesmos problemas, mesmos sistemas, mesmas tragédias e as mesmas rotinas. Tudo se repetindo continuamente. E a própria Ending 1 de Death Note deixa isso muito claro. A música praticamente resume toda a trajetória do Light depois que ele encontra o caderno, mostrando como aquela visão de mundo vai consumindo ele aos poucos. E então, acontece o ponto que muda tudo. Um encontro com Death Note. A partir dali, o Light passa a acreditar que finalmente recebeu poder suficiente para mudar o mundo da forma que ele acredita ser a correta, punindo criminosos, executando pessoas consideradas más e se colocando aos poucos como o deus de um novo mundo. Só que é justamente aqui que a obra começa a ficar ainda mais interessante, porque entra em cena o L, e talvez o mais genial da relação entre os dois seja que ambos acreditam estar certos. O L enxerga Kira como um assassino que precisa ser parado a qualquer custo, enquanto isso, pro Light, qualquer pessoa que fique contra sua visão de justiça automaticamente se torna um obstáculo. E é nesse momento que acontece uma das viradas mais importantes da obra, a morte de Lynch L. Taylor. Porque ali, o Light deixa de seguir a ideia inicial de punir criminosos e comete seu primeiro assassinato de alguém teoricamente até aquele ponto inocente. A partir daqui fica claro que pro Light o fim justifica os meios. Na visão dele, qualquer pessoa que se opõe ao seu senso de justiça está errada, e se está errada, merece morrer. Mas aí entra a pergunta principal, pra que tudo isso? E é justamente aqui que entra o tema central de Death Note, a morte. Porque no final da obra, principalmente no mangá, o destino do Light é construído de uma forma simplesmente genial. O Light morre da mesma maneira que condenou centenas de pessoas durante toda a história, uma parada cardíaca. E isso não parece coincidência. Nos últimos momentos de vida ele sente na própria pele a dor, o medo e o desespero que tantas vítimas dele provavelmente sentiram antes de morrer. Mas não para por aí. Depois de ser atingido pelos tiros do Matsuda, o Light fica jogado no chão banhado no próprio sangue, completamente destruído fisicamente e mentalmente. E então acontece uma das cenas mais importantes da obra. O Ryuki pega o Death Note e diz que vai escrever o nome do Light, porque o destino dele já está selado. E aqui existe uma diferença muito interessante entre um anime e um mangá. No anime, aquela conversa onde o Ryuki explica que não existe céu nem inferno aconteceu logo no início da obra. Provavelmente, isso foi uma decisão do estúdio para deixar essa informação mais natural para o público. Mas no mangá, essa cena só reaparece no capítulo da morte do Light através de um flashback. E sinceramente, eu acho isso muito mais impactante. Porque naquele momento, o Light já estava desesperado, sabendo que vai morrer. O Ryuki literalmente mostra o nome dele escrito no Death Note, e é justamente ali, nos seus últimos segundos de vida, que ele se lembra da conversa sobre não existir céu e nem inferno. Por mais que eles tinham conversado sobre isso, Light nunca se atentou a isso, e sempre achava que era o escolhido. Light nesse momento entendeu que não existe recompensa, não existe punição divina e não existe uma salvação. Ele simplesmente vai deixar de existir, e isso apavora ele. Logo depois disso, o mangá ainda entrega uma das regras mais importantes de toda a obra, abre aspas.
todos os humanos, sem exceção, eventualmente morrerão. Após a morte, o lugar para onde irão é o Mu, nada. Fecha aspas. E eu acho isso absurdamente genial por parte do autor, porque essa simples regra responde uma das maiores perguntas da obra inteira. O que existe depois da morte em Death Note? Nada. O vazio eterno. No fim, isso serve justamente para destruir toda a imagem que Light construiu de si mesmo ao longo da história, porque conforme ele vencia, manipulava pessoas e controlava o mundo ao seu redor, ele começou a se enxergar cada vez mais como um deus, como alguém acima dos outros humanos, mas no final de tudo, ele morre exatamente como qualquer outra pessoa. E isso combina perfeitamente com a própria visão que a obra constrói sobre o mundo. O universo continua indiferente, a morte ainda continua igual para todo mundo, e por mais que o Light tenha tentado se tornar algo maior, no fim, ele ainda era só um ser humano. Mas então, fica a grande pergunta, Light Yagami estava certo ou não? E sinceramente, essa é uma discussão que existe até hoje dentro da comunidade de Death Note, porque quando a obra revela que após a morte todos vão simplesmente para o nada, muita coisa muda. Se no universo de Death Note não existe céu, nem inferno, nem nenhuma recompensa divina ou punição eterna, então conceitos como bem e mal deixam de ser absolutos. Eles passam a existir apenas através da visão humana, ou seja, somos nós que damos significados para as coisas. Porque olhando pela lógica da própria obra, o universo é completamente indiferente. Ele não se importa se alguém foi uma pessoa boa ou cruel. No final, tanto alguém que matou, roubou ou destruiu vidas, quanto alguém que dedicou sua existência ajudando os outros, acabam indo exatamente para o mesmo lugar. O nada. E é justamente aí que Death Note fica tão interessante, porque a obra não entrega uma resposta definitiva, ele joga a questão pra gente. Como julgamos o Light dentro dessa realidade da obra? Bom, isso agora vai depender totalmente da forma de como você enxerga a moralidade. Se pra você, o fim realmente justifica os meios, então talvez o Kira estivesse certo, porque na visão dele, matar inocentes, manipular pessoas e eliminar qualquer um que ameaçasse seu objetivo era simplesmente um preço necessário para construir o novo mundo que ele idealizava. E ele levou isso até o extremo. Kira matou investigadores, manipulou aliados e chegou ao ponto de eliminar até pessoas que admiravam ele. Tudo em nome do próprio objetivo. Mas se, pra você, existem limites que nunca devem ser ultrapassados, então o Light estava errado desde o momento em que decidiu que tinha o direito de escolher quem merece viver ou morrer a partir do momento em que encostou no caderno. E talvez seja exatamente por isso que Death Note continua sendo tão discutida até hoje, porque a obra nunca te obriga a concordar com um lado, ela só coloca duas visões diante de você e deixa que você decide qual delas faz mais sentido. E isso fica ainda mais claro na conversa entre o Nier e o Light no mangá. Em nenhum momento o Nier age como alguém que possui uma justiça absoluta, pelo contrário, ele literalmente admite que não sabe se aquilo que está fazendo é o correto, mas ao mesmo tempo, ele deixa claro que possui sua própria visão de justiça e que enquanto continuar acreditando que o Kira está errado, ele vai continuar tentando pará-lo e levá-lo à prisão. E eu acho essa fala extremamente importante, porque ela reforça justamente a ideia central de Death Note. Nesse universo, tudo depende da moralidade de cada pessoa. Não existe uma verdade divina guiando os personagens, não existe um bem absoluto decidido pelo universo. Existem apenas seres humanos tentando justificar aquilo que acreditam ser o correto. E talvez seja exatamente aí que esteja a verdadeira genialidade de Death Note, porque no fim, a obra nunca realmente foi sobre descobrir quem estava certo, nunca foi sobre provar se o Light Yagami era um herói ou era um monstro, ela sempre foi sobre observar até onde um ser humano iria quando recebe poder suficiente para decidir o destino dos outros, porque o mundo que o Light queria criar parecia funcionar, o crime diminuía, as pessoas sentiam medo e por um instante, realmente parecia que o Kira estava vencendo, as guerras tinham parado e a criminalidade reduzida em mais de 80%, mas ao mesmo tempo, quanto mais ele avançava, menos humano ele se tornava. E no final, toda aquela imagem de Deus do novo mundo desaparece. Sobra apenas alguém desesperado, com medo de morrer, com medo do vazio. Talvez seja por isso que o Death Note seja tão melancólico, porque depois de toda a manipulação, todos os jogos mentais e toda a grandiosidade que Light criou ao redor de si mesmo, a obra lembra tanto ele quanto a gente de uma coisa muito simples. No fim, todos nós somos humanos.